Hoje é domingo, dia 15, e esse é o nosso terceiro editorial para você. Então seja muito bem-vindo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, até hoje ainda não desceu aquela história de navios de guerra iranianos atracados no Brasil. Você lembra disso? O Porto do Rio de Janeiro topou que navios de guerra atracassem aqui no Brasil e começou a investigação naquela época se eles estavam carregando materiais nucleares, e há quem fala que poderia ser até urânio que estaria sendo transportado, né? Saiu uma matéria hoje do El Mundo Oficial, navios iranianos no Brasil lá em 2023, primeiros meses do governo Lula. Suspeito de busca por urânio para bombas nucleares sob investigação dos Estados Unidos. Pois é, agora há uma suspeita dos Estados Unidos que esses navios brasileiros poderiam estar fornecendo produtos para que o Irã estivesse fazendo o enriquecimento do urânio. A guerra começa a tomar uma proporção ainda maior, inclusive o Reino Unido enviou jatos ao Oriente Médio depois da ameaça do Irã, porque o Irã disse que França, Reino Unido, Estados Unidos, todos serão alvos do Irã. Tá com a bola cheia, né? Agora, uma coisa é certa. Chegou aqui no Brasil. Vocês vão ver uma cena deplorável, vergonhosa, de como, né, depois que a esquerda voltou ao poder, o quanto, de forma tão deplorável, está acontecendo, né, o antissemitismo gratuito e ninguém faz nada. A esquerda, nossa, que nojo. A gente vai falar sobre isso. Mas pelo menos uma boa notícia, né? O Hoje no Mundo Militar publicou uma matéria dizendo que pode ser que o Irã resolve recuar e assinar um acordo livre de armas nucleares depois da pressão. Tá? Outro ponto que a gente vai falar pois é, pessoal, e o Lula? Será que ele topa mesmo esse negócio de concorrer a uma eleição em 2026? Será que é a única alternativa da esquerda? Porque o The Washington Post de hoje fez um questionamento muito grave. Olha só, no Brasil, uma questão familiar. O presidente, familiar porque eles tiveram o Biden, tá? Eles estão fazendo comparação com o Biden. O presidente é muito velho para concorrer novamente? Pois é. Aqui no The Washington Post, para quem leu a matéria aqui, mostra que o Lula, assim, fala besteira. Isso aqui foram os petistas que deduraram o Lula. Tá? Foram aliados, foram assessores diretos do Lula, que foram ouvidos pelo The Washington Post, que disse o seguinte: não, já tá lento, já fica reclamando, achando que vai morrer a qualquer momento. Vocês vão entender o que diz a matéria aqui que a gente vai discutir aqui com vocês. Também eu vou trazer um vídeo dele. Isto é uma vergonha. Sim, o Boris Casoy detona o Supremo Tribunal Federal na decisão de impor a regulamentação das redes sociais. A gente vai falar sobre essa manifestação aqui. Outro ponto. Qual é a maior preocupação do brasileiro? Saiu uma pesquisa agora falando sobre a maior preocupação do brasileiro. E a preocupação que todo mundo já alertava em 2022. Hoje, vou fazer essa enquete com você. Qual é a sua... em relação às medidas do governo? Tipo, economia, segurança, a violência, né? Corrupção. O que é o pior de todos os estigmas que o 13 trouxe para você? Qual é o pior estigma que chegou até você? Coloca no comentário. Hoje tem-se que o pior estigma do brasileiro é a violência. Com o governo 13, parece que a violência voltou com a corda toda, tá bom? Então vamos falar sobre tudo isso aqui e muito mais, é óbvio. Nossos editoriais a gente sabe que começa. A hora que termina, quando termina, como termina, a gente não sabe. Sei que eu começo a conversar aqui com vocês, a bater papo com vocês, e aí eu não quero parar mais, porque eu gosto desse momento, né, de descontração com vocês, de entender um pouco a política
e falar, né, aqui com vocês o que está rolando, o que está acontecendo, né, da forma que a gente conseguir trazer as informações e te deixar sempre bem antenado, beleza? Bora para cima? Então, vamos para cima. É o seguinte, pessoal, logo no começo do governo Lula, assim, de uma forma até vergonhosa para o Brasil, a primeira coisa que aconteceu foram os navios de guerra do Irã atracando no porto brasileiro. Foram 2 navios, um ficou próximo ao porto e o outro atracou com direito a festinha. Os Estados Unidos fez pressão para que o Brasil não autorizasse. Mas mesmo assim, de acordo com o comunicado, o porta-helicópteros Easy Marcran e a fragata Iris Dena chegaram em águas brasileiras domingo, dia 26 de janeiro, de março, no Rio de Janeiro, né, de fevereiro, e ficaram até março, ou seja, logo no comecinho do governo lulopetista. Tá dando repercussão agora. Navios iranianos no Brasil em 2023. Suspeito de busca por urânio para bombas nucleares sob investigação dos Estados Unidos. A matéria do El Mundo Oficial diz que os Estados Unidos começaram uma investigação para saber se o Brasil mandou urânio enriquecido para a construção de bombas nucleares pelo Irã. Se já havia um plano orquestrado, né, para que o Brasil pudesse autorizar aqui atracar no porto e que esses navios estivessem carregados com armamentos pesados. Eram navios de guerra, gente. Em 2023, 2 navios de guerra iranianos, o Isis Marcran e o Isis Dena, atacaram no porto do Rio de Janeiro entre 26 de fevereiro e 4 de março, após autorização da Marinha Brasileira, apesar de pressão dos Estados Unidos para que o Brasil negasse a entrada. A visita, segundo a Embaixada do Irã, fazia parte de uma missão naval global e celebrava 120 anos de relações diplomáticas entre Irã e Brasil. Impressionante, né? Como rápido eles mandaram esses navios para o Brasil. Só que agora os Estados Unidos começam uma linha de investigação e já não é de agora que os Estados Unidos estão querendo colocar a pecha de terrorismo em grupos brasileiros, né? Porque mais do que nunca esses grupos estão se proliferando no Brasil, ou seja, o ritmo que nós vivemos já é ritmo de Oriente Médio. Se você pegar a quantidade de mortes que tem entre a guerra de Israel e Gaza, o Brasil mata mais. Se você pegar a guerra que teve entre Ucrânia e Rússia, o Brasil mata mais. Nós já vivemos ritmo de Oriente Médio, né? Agora, grupos terroristas já atuando aqui no Brasil, fazendo relações negociais com o Comando Vermelho, com o PCC, e os Estados Unidos estão de olho. Agora, uma coisa é certa. O Lula tá brincando com fogo. Mais cedo ou mais tarde, o mundo vai enxergar de forma mais contundente o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Vamos lá, pessoal. Ainda falando sobre essa questão do Irã, olha só, o Reino Unido enviou jatos ao Oriente Médio após ameaça do Irã. O governo do Reino Unido decidiu aumentar sua presença militar no Oriente Médio e determinou o envio de jatos para a região após a ameaça do Irã. A decisão foi anunciada pelo ministro Keir Starmer. O que está acontecendo, pessoal? O povo já não aguenta mais, já está de saco cheio desses terroristas. Vamos ser sinceros aqui, já está de saco cheio dessa gente. Estados Unidos, a Europa, já está de saco cheio desses grupos causando algazarra. Israel, que é um aliado, né? Um grande e forte aliado dos Estados Unidos, toda hora sofrendo ataques lá. Israel, que era historicamente um aliado brasileiro, vergonhosamente esse governo aí veio e está rompendo relações com Israel, se tornou uma pessoa não grata e vem estimulando o antissemitismo com essa esquerda podre no poder. Olha só esse vídeo que eu vou colocar para vocês aqui agora, foi divulgado pelo capitão Alden. Dá uma olhada.
Segundo informações, um grupo de apoiadores do Hamas e da Palestina, olha só, os caras são apoiados, estavam com faixa do Hamas e Palestina, fez bloqueios e ameaçou um grupo de turistas que estão na cidade de Ilhéus, na Bahia. A cidade, todos os anos, recebe muitos israelitas turistas, grupos de jovens de férias. Esse ano, mais de 4 mil jovens israelitas já passaram pela cidade, movimentando a economia e a cultura local. Segundo informações, o grupo radical tem feito bloqueios de via na proximidade de onde os turistas estão e tem entrado em estabelecimentos comerciais e forçando a saída dos turistas. Engraçado que esse tal grupo de brasileiros apoiadores do terrorismo internacional até hoje não deu um pio sobre o escândalo do INSS, né? Um grupo de manifestantes esquerdistas apoiadores do Hamas fizeram essa passeata na Pituba, afrontando os israelitas. Querem que Itacaré seja contra a entrada do pessoal de Israel. Coisa de louco e de doente. Agora, questão puramente ideológica, tá? O que acontece, gente? Isso aqui, ó, as autoridades estão tomando medida nenhuma. Isso aqui é o retrato que vai rodar o mundo, né, do que o Brasil está se tornando. Mais de 50 mil palestinos assassinados pelas bombas lançadas pelo exército terrorista de origem de Israel. O dinheiro que ele deixa no seu comércio é sujo de sangue. É sujo de sangue de mulheres e crianças palestinas. E nós estamos aqui porque não permitiremos mais que esses assassinos de mulheres e crianças transitem livremente, nem aqui em Itacaré e nem em nenhum lugar aqui, nenhuma região desse país. Então nós vamos buscar um grito de guerra aqui, que nós sempre puxamos em todos os atos, quando denunciamos o primeiro genocídio televisionado na história da humanidade. E jamais... Esses vagabundos, a palavra é essa, vagabundos, são defensores do grupo Hamas e chamam Israel de assassinos de crianças e de mulheres. Esses caras, será que já assistiram os vídeos? Talvez até se assistir os vídeos do que o Hamas fez em Israel, vão ficar loucos, né? Vão adorar. Pessoal, eu sei que vocês gostam de praia, o pessoal de Israel, né? Mas se o pessoal aí da Bahia, desculpem, os baianos, tá? O pessoal aí da Bahia deixa esse tipo de coisa acontecer, né? Vamos para Goiás, Caldas Novas, vamos para Caldas Novas, vocês vão ser muito bem recebidos lá. Te garanto, que se um bando de vagabundo desse resolver atacar os judeus na rua, ou vão para Balneário Camboriú, mas vão tomar um pau que nunca mais vão pisar na cidade, se for atacar judeu lá. Ah, povo nojento. Credo. Vamos lá, mas pelo menos uma boa notícia em tudo isso, né? O Irã diz estar pronto para assinar um acordo livre de armas nucleares. Segundo essa matéria, foi publicada agora, há 4 horas atrás, o Irã anunciou hoje que está pronto para assinar um acordo abrindo mão completamente do seu programa nuclear. Os iranianos também disseram que, se Israel parar de atacar, eles também deixarão de disparar mísseis contra cidades israelenses. É um ótimo sinal. É um sinal de que essa loucura, né, coletiva vem acabando. Só que assim, a gente sabe que essa turma aí tem que realmente ser monitorada. Imagina um poderio bélico de armas nucleares na mão do Irã, o risco para a humanidade que isso é. Então, assim, cá entre nós, torcemos muito para que essa guerra acabe, mas não acabe com um efeito placebo, acabe com um fim, né, do programa de armas nucleares do Irã e que, chegue a um consenso, né, de paz, que é o que o mundo precisa hoje em dia. Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre isso aqui. The Washington
Post. No Brasil, uma questão familiar. O Brasil tem um Biden. Olha o estrago que o Biden fez nos Estados Unidos. O Brasil tem um Biden. O presidente está muito velho para concorrer de novo. Tá. Já tá velho demais pro que tá agora. Teve, né, aqui na matéria aqui, o The Washington Post diz o seguinte, olha, o Lula tá velho. Já não tem mais o tino político de antes, tá ultrapassado, analógico. Um presidente, cara, é vergonha demais. Um presidente que não tem celular. Minha mãe, idosa, tá lá, não tem nada no celular. O presidente não tem. Assim, é cada coisa, cara, mas é cada coisa que é absurdo. O Ivan Kleber analisou a matéria do The Washington Post. Ó, o que ele fala aqui? Comparações desconfortáveis entre Lula e Biden é o que diz uma matéria do jornal americano Washington Post, que ouviu 7 assessores de Lula sob a condição de anonimato. Deduraram o Lula. 7 assessores sob condição de anonimato, hein? Disseram o seguinte, segundo a reportagem, abre aspas, eles afirmam que Lula está praticamente o mesmo, mas agora está mais lento para tomar decisões, mais irritado e com dificuldades para acompanhar as mudanças no Brasil. A gente percebeu isso. Mais lento, dificuldade de acompanhar as mudanças, mais radical. Ninguém falou que ele tá mais radical. Para mim, o Lula voltou agora e falou, já tá acabando mesmo, vou ferrar com... Ia falar outra besteira. Vou lascar com o Brasil aqui. Vou vingar de todo mundo. Tô velho. Né? O Washington Post podia ter colocado isso. A matéria ainda diz que aliados e assessores admitem prontamente que Lula está diminuindo. Ele fala frequentemente sobre a morte e mortalidade, tem crises de tontura, mas estão convencidos de que a esquerda envelhecida ainda lhes dá a melhor chance para as eleições de 2026. O jornal também destaca os índices de impopularidade de Lula entre os eleitores no Brasil. O link dessa reportagem já está disponível no meu perfil no Instagram, nos stories. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido. Hoje é domingo, dia 15 de junho de 2025. Muito obrigado pela audiência. É isso aí, pessoal. Então, assim, acho que o mundo tá vendo, né? A vergonha que o Brasil tá se tornando. Vergonha. Todo mundo sabe. Ideias ultrapassadas, retrógradas, ideias velhas. A gente sabe que é assim que funciona. Né? A gente sabe que é isso aí que sobrou pro Brasil. É isso aí que sobrou pro Brasil. Então, assim, o que a gente pode fazer? Torcer, né? Torcer que em 2026, né? Isso se acabe da melhor maneira possível. É isso que a gente pode torcer. Agora, uma coisa é certa. Não sabemos se em 2026 nós, pessoas que gravam vídeos, que dão opinião, palpiteiros, estaremos aqui. O Boris Casoy gravou um vídeo que compensa ser ouvido, né? É um vídeo de uma semana, mas você vai ter que ouvir de novo, se você não ouviu. Censura no país, um sistema de censura no país. Eu não vou explicar detalhe por detalhe, mas pode acreditar, né? A guisa de proteger a liberdade e a honra das pessoas, né? O marco atende muito bem a essas questões e é democrático. Então, e o Lula você vê, tem que regulamentar, tem que regular. Ele chamou um chinês, pediu para o Xi Jinping mandar um chinês, um país autoritário, comunista, uma ditadura tremenda, chamar um chinês para dar a solução, ajudar na solução, que ele e a Janja gostaram da situação da internet na China, censurada, cortada, amordaçada, como toda ditadura. Aí eles querem instituir isso aqui. O Supremo irá redefinir a partir de hoje os limites de um direito fundamental dos brasileiros. Quer dizer, pode transformar a internet em algo censurável. Tem gente querendo controlar a mídia, muda o nome, controle social da mídia, democratização da mídia. É tudo censura, é tudo para censurar, para colocar a seu serviço e calar a boca dos adversários. Mas aí tem um outro problema. Por que o STF tem que legislar? Por quê?
É uma questão da Câmara, é uma questão do Congresso. O Congresso está mexendo com isso. O Congresso tem instrumentos para isso. Tinha um projeto preparado, é difícil. Não houve uma convergência de opiniões dentro do Congresso. O Congresso afastou, deixou para discutir depois. E aí vem o STF. Vocês não resolvem, nós resolvemos. Não tem que resolver nada. O STF tem que voltar a ser um tribunal constitucional. É feito para julgar se essa ou aquela lei, essa é aquela atitude do governo, de quem quer que seja, é constitucional ou não, mas não para legislar. Vem de novo o STF legislando depois. Não, o STF, somos tão bonzinhos e estamos com a imagem nossa, essa direita chata que nos persegue. Eles estão fazendo política, estão se intrometendo num que não podem, não devem se intrometer, estão entrando na seara do Congresso e, além de tudo, o estão fazendo de maneira equivocada e podem levar o Brasil a ter uma internet censurada. Porque o Lula, quando pensa em internet, quer trazer, imagine, um assessor chinês do presidente chinês para instituir uma internet, porque ele e a Janja gostaram do controle da internet lá na China. Eles nem sabem exatamente como é. Eles ficaram um dia, eles não falam chinês ainda. E aí, já que o Boris Casoy falou, né, vamos falar da camisa 10 da seleção da direita. A Janja. Ela faz muito bem para a direita, pode ter certeza. Olha só, o Metrópolis tratou da seguinte matéria. Janja é a primeira-dama mais questionada da história do Congresso. Eu não sabia que questionado e odiado são sinônimos, né? Porque até a esquerda detesta a Janja. Eu vi uma jornalista de esquerda vai detonando a Janja, porque a Janja não deixa o filho conversar com o Lula e que não sei o que, não sei o que. Rapaz, ela causa conflito. Mas veja pelo lado positivo. A esquerda disse que se não der para ser o Lula, talvez a Janja. Não, mas a Janja é inelegível, Sandro. Não tem problema não. O Lula sai, se bem que para eles, lei é uma mera formalidade, né? A primeira-dama, Janja da Silva, se tornou um dos maiores alvos da oposição ao governo no Congresso. Era por quê, hein? Os registros da Câmara mostram que os deputados fizeram 95 requerimentos de informação ao governo sobre ela, especialmente acerca de gastos, viagens, agendas e a estrutura disponibilizada para atendê-la desde a posse de Lula em 2023. Só porque viola a lei, né? Impessoalidade, coisa à toa. Os ministros são obrigados a responder esse tipo de requerimento em 30 dias, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade. O que significa que boa parte do tempo do governo é dedicada aos ataques à Janja. A Janja é tão atacada, tadinha. Saiu uma pesquisa, vocês viram? Olha só isso aqui. 36% afirma que a Janja atrapalha o governo Lula. 14% acha que ela ajuda. Ajuda muito. Eu acho que tá errado, gente. 100% tem que entender que ela ajuda muito. Eu tô dando a minha declaração. Eu acho que a Janja ajuda o governo Lula. Então, eu torço para que ela tenha mais posicionamento. Cara, eu topo até que ela viaje mais. Pode viajar, pode gastar. Cada clique é uma sentença. Vai fundo, né? Vai fundo, gaste, fale besteira, manda o Hélio Mosca se fuck you. Mande, vira o Hélio Mosca, fuck you. Devia ter mandado o Trump. Devia ter virado pro Trump e falar fuck you, o homem laranja. Tem que continuar. A sapiência gigantesca ajuda muito o governo Lula a cair, a afundar, a cair. E se isso, veja como isso é bom, como diria a Miriam Leitão. Então, gente, para quem é contra a Janja aí, né? Meu repúdio, para a oposição que fica reclamando da Janja. Não faz isso não. Deixa a mulher trabalhar, só. Não tem o slogan do Lula, deixa o homem trabalhar? Então, da Janja aí, deixa a mulher trabalhar. Ela está trabalhando a favor da direita, pode ter certeza disso. Vamos lá, pessoal.
hoje, para o brasileiro, agora falando coisa séria, né? Porque falar de Lula e Janja não é falar de coisa séria. Vamos falar de coisa séria. Violência, tá? Violência é a maior preocupação do brasileiro e antecipa debate eleitoral de 2026. Este é o gargalo. Este é o pior ponto do Brasil hoje. Esse é o calcanhar de Aquiles que atinge o coitado do brasileiro lascado. Violência. Não é que a vida esteja uma maravilha em outras áreas e o brasileiro não se preocupe mais com a economia, questões sociais, corrupção, educação e saúde. Esses assuntos ainda preocupam bastante, mas a sensação de insegurança nos principais centros urbanos do país é tamanha que a violência suplantou as outras áreas e se consolidou como a maior preocupação do Brasil. Brasil é zona de guerra. O Brasil é uma coisa de doido. Hoje, quem já morou fora, vocês sabem que aqui no Uruguai, eu moro no Uruguai, tá? No Uruguai, para que você tenha noção, você tem tranquilidade. São pequenas zonas na capital que há uma recomendação de que você não ande. Quando acontece um assalto à mão armada ou um crime violento, choca a população de uma cidade com 3,5 milhões de habitantes. Então, assim, hoje no Brasil, em cidadezinha de interior de 100 mil habitantes, se comparado com a capital, morrem as pessoas e já nem aparece o noticiário. Que é a regra. Cara, o Brasil precisa tanto de um Bukele, mas tanto de um Bukele, e assim, não sei quando acontecerá, mas mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Como disse o Otávio Guedes. Vamos lá, pessoal. É simples. Esquerdista não gosta de militar. Direita gosta de militar. Ultimamente, no Brasil, esquerdista não gosta de militar e a direita também não. Porque, não sei. Pelo menos o meu posicionamento é que eu nunca vi algo tão vergonhoso quanto o que acontece com os militares aqui no Brasil. Antes, motivo de orgulho. Hoje, não vejo mais com essa condição. Vejo que hoje, a caneta do STF é muito mais forte do que as pistolinhas dos generais. Vocês estão pensando assim comigo? Desculpa se você é militar, eu não quis ser ofensivo. Tá? Porque eu sei que tem muita gente séria. Muito militar sério que me segue. Há muito. Mas, vamos ser sinceros. Você tem esse sentimento? Você é igual eu, com a minha classe de advogados. Eu tenho aquele sentimento de... podia ser melhor. Eu sei que você que é militar também tem. Lá nos Estados Unidos, o Trump vem para reviver. Depois de muito tempo sem exercício militar, porque a esquerda não gosta de militar. O Trump volta, né, a ter agora os exercícios militares. E o Trump lê juramento de novos soldados do exército dos Estados Unidos durante o desfile militar. Então, o 7 de setembro deles, né, que é o desfile grande deles lá, é o 4 de julho, né? Acho que é 4 de julho, 4 July, né? Então, já estão se preparando, já teve um grande desfile militar e o Donald Trump foi ovacionado ali, né, pelos militares. Ou seja, nem tudo está perdido. Os militares ainda podem voltar até a honra que um dia, né, se tinha dos militares no Brasil, né? Agora, falando de Donald Trump, a gente precisa entender alguns pontos. A situação lá não está tão fácil. Olha isso. Onda de protesto toma os Estados Unidos enquanto Trump celebra o aniversário com desfile militar. Enquanto o Trump está fazendo o desfile militar, a galera da esquerda está financiando protestos de radicais de esquerda por todo o país. Financiados. Tem, grana, cascalho, din-din, não são orgânicos. É lógico, né?
é uma manifestação. Nós estamos falando de manifestações em cidades gigantescas dos Estados Unidos. Esses gatos pingados que aparecem aí, né, se manifestando contra o Trump, não se compara, né? Nem o que acontece na Paulista, né? Agora, uma coisa é certa: se o Donald Trump não começar a ter medidas, né, para conter isso, chega uma hora que ele não vai conseguir. Você está vendo isso aqui? É um bando de jornalista, né, dizendo que isso aí é tudo democrático, que são manifestações pacíficas. É esse o nível. Os jornalistas estão passando pano, estão incentivando o povo a ir manifestar, né? Juízes são amplamente militantes de esquerda. Juiz proíbe Trump de enviar tropas a Los Angeles e diz que Califórnia deve assumir a segurança. Que segurança? A Califórnia está sendo destruída. Quem é lá da região sabe, né, o quanto o governador da Califórnia está causando um caos lá. E aí, o Trump bateu de frente e falou: olha, nós vamos recuperar o patriotismo que o americano está deixando de ter. A América é para os americanos. É isso. Trump defende prisão de quem queima bandeiras dos Estados Unidos e propõe uma nova lei. Crime, né? Crime pesado de quem queimar bandeiras americanas, né? E vai o estrangeiro para dentro do país para queimar a bandeira americana dentro do país. Ó, matéria do Ferrigno. Principais grupos de esquerda suspeitos de financiar a violência em Los Angeles são revelados. O PSL, grupo marxista financiado pelo Partido Comunista Chinês, é uma das ONGs investigadas por financiar distúrbios violentos em Los Angeles, segundo relatórios. O Kash Patel, que é o diretor do FBI, ele fez um relatório e disse, né, que esses grupos, né, que é o Partido Socialismo Liberdade, né, Socialismo e Libertação, Partido Socialista e Liberdade, Partido da Libertação Socialista, ele pretende fazer um levante contra o Donald Trump. E ele é um partido que tem alianças com o Partido Chinês. É o que diz a matéria aqui, né? É o que diz a matéria. Mas uma coisa é certa: já tem comunicações de que os grupos coordenados da esquerda deixaram os protestos acontecer para causar o caos contra, né, o governo Donald Trump. E olha só, o governador da Flórida vem na contramão. Há um racha tão grande, né? Há uma polarização tão grande lá. Olha o que o governador da Flórida, segundo o meio independente, disse. Cidadão de bem poderá atropelar manifestantes de extrema esquerda, anuncia o governador. Olha que loucura que tá ficando. Reportagem de Caine Ferreira. Caso se sinta ameaçado ou esteja obstruído, o morador poderá passar o carro por cima da manifestação de extrema esquerda na Flórida. O governador do estado, Ron DeSantis, anunciou medidas com fundamento na Lei de Combate à Desordem Pública, assinada por ele mesmo. O líder conservador autorizou reação mais enérgica para combater extremistas pró-imigração ilegal no estado americano. Então, se houver a coação, né, do cidadão americano, ele poderá tomar medidas mais duras aí. Eu ia colocar um vídeo do Marcel Van Hatten, mas eu vi aqui que já passou do time aqui. Vai ficar para o quarto editorial, bom? E aí eu vejo vocês, então, daqui a pouco, às 7 horas da noite, mais um editorial com vocês, tá? Falei que eu ia gravar só os 3, mas acho que eu vou gravar o quarto mais à tarde para vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima.